Tá, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? E hoje a gente vai fazer um projeto prático, né? Inclusive, você está conseguindo ver a minha tela? Tô Tá, conseguindo ver. tá, por enquanto tá só uma imagem, mas ok. Vamos fazer um projeto prático, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o que vai ser. Deixa eu tirar aqui e, né? Vai ser isso aqui, tá? Assim, a ideia é simples, mas que dê pra gente passar, né? Revisar os pontos que foram falados, né? Do React e tudo mais. Então, é uma aplicação só para poder exibir, né, que vai exibir ali o clima da cidade atual, ou, né, a pessoa vai poder também pesquisar aqui por uma cidade, né, Londres, por exemplo. Qual a cidade que você mora? Ubatuba. São Paulo, Vamos ver aqui, Ubatuba. Ubatuba. Será que ele vai? Vamos ver aqui, Ubatuba, 15 graus. Bom, pode ser. Poder trocar aqui de Celsius para Fahrenheit, né? E aqui tem uma previsão dos próximos 5 dias, tá? Quando eu atualizar aqui a página, ele vai ter essa telinha aqui carregando e perguntar, né, se eu aceito compartilhar a localização. Se eu não aceitar, ele por padrão vai carregar aqui Nova York. Deixa eu coisa novo. Deixa eu permitir aqui a localização. Não vou atualizar e aí ele vai usar a minha localização atual, né, aqui em Natal, tá? Então, inclusive, peraí, só uma coisa aqui, tá? Deixa eu... Então, essa aplicação que a gente vai desenvolver, né? Vamos tentar aqui fazer ela hoje já, disso aqui, tá? E amanhã a gente vai só melhorar, né, o código, a estrutura, tá? Mas vamos tentar deixar funcional ela hoje aqui, show? E aí, Raimundo? Beleza, show de bola. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu deixei aqui um repositório pronto, tá? Deixa eu... Aqui, ó, esse repositório, tá? Vou mandar aqui o link para vocês no chat. Aqui. Seguinte, a ideia não é que vocês vão fazendo junto, né, aqui agora, né? Porque a ideia é que vocês agora vão absorvendo, pegando a ideia, mas depois vocês possam, né, ir fazendo, revendo a aula, né, e fazendo, se quiser também, né, refazer essa aplicação aqui, tá? Então, nesse repositório aqui, né, inclusive eu vou baixar ele aqui também, né? Vamos lá aqui abrir o meu terminal. Se tiver pequeno aí as coisas vocês me falam, eu não vou conseguir aumentar aqui não, mas tá. Vou fazendo aqui um git clone desse repositório, tá? Aqui a gente está assumindo, já que você já tem uma noção, né, com Git e com JavaScript também, né? Então, vou clonar aqui esse repositório que tem uma base pra gente. Então, deixa eu abrir aqui no VS Code. Ok. Abrir aqui ele no VS Code. E ok. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos botar pra cá. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Então tá. Nesse repositório aqui, vocês vão ver que eu criei ele usando o Vite, né? Então, só para quem não sabe, né, o Vite, aqui é o vite.dev, é uma ferramenta para a gente poder criar aplicações. Ele vai ajudar a gente a compilar, enfim, a construir, né, a aplicação, e a gente vai utilizar ele aqui para isso. Se você quiser criar do zero, né, você vai aqui, enfim, get started, e aqui embaixo, ó, eu usei o PNPM. Então o que eu fiz foi justamente rodar esse comando aqui, que eu vou até rodar aqui para vocês verem. Eu usei esse comando aqui, PNPM create Vite, que é para ele criar uma aplicação usando o Vite, né, que já vai me dar uma estrutura pronta. Uma outra coisa, eu preciso usar o Node na versão 20, tá? Então eu tenho essa ferramenta aqui, que é o FNM, que me permite trocar de versões de Node. Então eu vou usar a versão 20 do Node, né? Você precisa ter no mínimo ela para poder usar o Vite. Então por isso que deu aquele erro antes, tá? Quando eu rodei. Então vamos lá.
E aí eu vou executar de novo pnpm create vit, né? Ele vai pedir o nome do projeto, então eu coloco aqui teste e qual framework que a gente vai utilizar, né? Ele dá vários, mas no caso o nosso é React. Eu enter e aqui com TypeScript, com JavaScript, com React Router, com Stack Router, enfim, ele dá outras opções aqui. E nesse caso eu escolhi para a gente usar com JavaScript, tá? Para não ter muita aquela, né, evitar um pouquinho a interferência lá dos tipos e tal, para a gente não estar falando nesse curso sobre TypeScript. Então eu vou usar só o JavaScript, tá? E eu usei essa opção aqui do SWC, tá? Foi isso que eu fiz, não vou rodar porque eu já tenho, o projeto já está aqui, né? Já está aqui nessa pasta, opa. Então eu não vou executar o comando. Tá, então aqui eu posso dar mais um zoom, se precisar de mais um pouquinho vocês me avisam, tá? E qualquer dúvida também, vocês sabem, só falar. Quando você executa lá o comando do Vite, ele já vai te dar uma estrutura para você de algumas coisas, né? Já vai dar aqui alguns exemplos, mas eu mudei, né? Mudei ali algumas coisas e deixei já aqui algumas coisinhas prontas para adiantar o nosso tempo. Algumas coisas que não é muito o foco nosso aqui, né? Então, por exemplo, tá, vamos lá do início, o que é que tem aqui nesse repositório para todo mundo poder entender. Então, né, de cara, aqui, ele tem o React na versão 19, né, porque é a mais recente, então foi criado também recente o projeto, por isso que tem o React na versão 19. Eu adicionei também aqui o Tailwind, né, o Tailwind CSS, tem aqui o plugin do Tailwind para o Vite especificamente, e também adicionei essa Lucid, que é uma biblioteca de ícones, né, a gente vai usar alguns ícones, como eu mostrei aqui, né, por exemplo, esses ícones aqui, principalmente, né, esses aqui, ó, aqui a lupazinha também, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o VS Code, tá. Ok, né, foram esses os pacotes que a gente tem, né, que eu adicionei o Tailwind para poder facilitar aqui na utilização, mas não vou focar no Tailwind na utilização, ok? E eu só adicionei também uma configuraçãozinha aqui, ó, esse aqui é o arquivo da configuração do Vite, né? Tem aqui, né, o plugin do React e do Tailwind, que aqui a gente adicionou, e eu só adicionei uma configuração para um alias, né, para eu poder usar o arroba e ele redirecionar para a pasta src. Então, quando, por exemplo, aqui nesse componente, né, eu uso o arroba barra, o Vite vai, né, substituir e saber que ele está se referindo a essa pasta src aqui. E aí também precisei adicionar a mesma coisa aqui no JSConfig, que é para o VS Code poder saber e não reclamar também, né, disso aqui, tá? Essas aqui são coisas que já estão no repositório, então estou só passando bem por cima. Outra coisa, aqui não tem TypeScript, mas eu adicionei um TestConfig só para remover totalmente a checagem de tipos, porque o VS Code, por padrão, ele faz uma checagem de tipos mesmo em arquivo JavaScript. Então eu removi a checagem aqui para ficar no cru mesmo, ok? Tranquilo? É um overview bem rápido aí, só para a gente chegar no mesmo ponto, tá? E vamos lá, aqui ó, vocês vão ver que na pasta src, né, eu adicionei aqui essa pasta componentes common, e aqui tem esses já componentes, né, que eu já deixei prontos, justamente como eu falei, para adiantar um tempo, né? Esse daqui é um skeleton, que é justamente a animação de loading que aparece aqui assim que a gente carrega, tá? Essa animaçãozinha aqui de loading é um skeleton. Esse unit selector também esse componentezinho aqui, né, para trocar de Celsius para Fahrenheit, ok? E esse outro aqui é só para poder exibir a imagem, né, do clima. Esse aqui ó, é uma imagem, certo? Isso aqui é uma imagem, tudo isso aqui é uma imagem, então deixa eu botar aqui, isso aqui por Londres. Então tudo isso aqui são ícones que já vem também da API, e eu deixei esse componente pronto para evitar a gente ter que ficar configurando, enfim, usando isso aqui todas as vezes. Outra coisa a gente tem aqui ó, na pasta utils, algumas constantes, né? Aqui é a chave da API para
a API que a gente vai utilizar, né, que a gente vai falar já, e que é o URL para API, enfim, tudo isso aqui é voltado para a API aqui também, onde a gente vai puxar os ícones, né, dessa URL aqui que a gente está usando aquelas imagens do clima. Aqui é a localização, né, latitude e longitude de Nova York, que a gente está utilizando lá caso o usuário não permita a localização. E aqui uma função só para converter temperatura, milhas por hora, enfim. E essa outra aqui é uma função também um pouco pesada, por isso que eu deixei também ela aqui já feita, que é para poder processar a previsão, porque da API, se eu for aqui nem inspecionar, e deixa eu atualizar aqui, ó. A API, ela retorna a previsão, uma listagem, tá vendo que tem aqui, ó, 40 itens, porque ela retorna a previsão para os próximos 5 dias de 3 em 3 horas. Então eu usei aquela função ali para poder tratar, né, e deixar tudo separadinho por dia, com a temperatura máxima, mínima, o clima do dia. Então é isso que a gente está fazendo nessa função aqui. Não vou explicar porque é uma coisa um pouco mais pesada. Se você quiser ler, você pode depois, tá? Tá aí. Então é isso. Finalmente. Deixa eu parar o outro. Na verdade, aqui deixa eu parar o outro que eu estava executando. E eu vou executar aqui. Maurício. Oi. Eu tenho só uma pergunta. Essa API, ela é pública? Tem algum tempo limite? Ou então é necessário pagar depois de um tempo? Ou então existe um limite que o usuário pode usar? Ela é pública, mas realmente tem alguns limites, né? O limite de chamadas por minuto ou por hora, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas tem alguns limites sim. E inclusive algumas coisas não dá para usar no plano gratuito, tá? O Kevin também aí falou. Porque, por exemplo, tem uma outra API que eu até iria tentar utilizar, porque ele já dá a temperatura dos próximos 16 dias, mas não consegui porque é só no plano, não é no plano gratuito, inclusive, tá? Então tem alguns limites, mas é bem legal, e também dá para usar a geolocalização por ela. Tá, vou executar esse projeto que a gente está aqui inicialmente. Claro, né, eu preciso instalar, né, todos os pacotes. Eu acabei de clonar o repositório, não preciso instalar os pacotes, né, com pnpm e de install, e agora eu vou executar com pnpm dev. Então, bora lá, abrir aqui, e tá bem similar, né, ao que estava antes, né? Eu já deixei, né, o fundo tal, e o cardzinho aqui pronto. Então a gente vai trabalhar aqui dentro. Poxa, mas agora eu não tenho mais a versão anterior, mas eu vou... Pois é, né? Muito rápido, né? O PNPM realmente, por isso que eu prefiro ele quando eu posso, eu só uso ele, né? Não tem... Sem falar que ele não fica instalando os pacotes em todos os projetos, né? Ok, deixa eu usar aqui. Pronto. Tá. Aqui, como eu falei, é a nossa versão finalizada, né? De que a gente pretende fazer hoje, vamos ver se vai dar tempo. E aqui é como a gente tem aí o nosso repositório agora, né? Então, eu queria primeiro para a gente pensar o que a gente precisa fazer, né? Pode mandar mensagem ou falar. O que vocês imaginam aí que a gente vai precisar fazer agora pensando em termos de componentes, né? Porque quando a gente está falando de React, a gente está pensando nisso, né, em criar componentes. Depois a gente vai pensando nas interações, tá? Nas interações, mas vamos pensar realmente só a nível de componente. O que a gente tem aqui? Vamos lá, por padrão a gente tem o componente app, né, que já é essa caixinha aqui. Então a gente vai depois tirar esse texto. Mas disso daqui, o que a gente tem para fazer? Isso aqui também já é um componente, né? Então isso aqui você já pode pular. Alguém? Daí eu estou perguntando, né, sobre os componentes, porque geralmente eu costumo fazer assim, né? Imagine se isso aqui é um design que eu tenho para implementar. Primeiro eu vou pensar nos componentes que eu tenho ali
criar eles visualmente, depois adicionar uma funcionalidade, a interação, né, e depois implementar interação com a API, com coisas assim. A gente pode ter um componente card, pode, né, que é bem similar a como fala? Esses quadradinhos aqui, né, todos eles têm a mesma borda, o mesmo efeito de fundo, um background, né, então sim, a gente pode, né, ter esse componente card, com certeza. Começar pelo search, o search seria também um componente, sim, né, a gente pode pensar nisso aí como um componente também. Então, a gente pode pensar, né, justamente aqui um componente, né, a barra de pesquisa é um componente, isso daqui já é um outro componente. A gente pode pensar que isso daqui, por si só, a gente pode fazer dele também um componente só, ou a gente pode juntar com essa outra parte aqui de baixo, mas eu vou preferir deixar isso aqui separado em um componente, que seria, né, a temperatura atual, né? E aqui a gente tem detalhes do clima, então a gente pode fazer aqui um outro componente, né? E como o Kevin falou, a gente pode usar né, esse card, tá? E aqui embaixo a gente tem uma outra seção, então um outro componente, um componente, né, de forecast, né, de previsão, que aí ele vai ser subdividido em cada um desses aqui, ó, né, em itens, né, que a gente pode subdividir ele ali. Então, como eu falei, hoje a gente vai tentar fazer o máximo, né, que der, e amanhã para a gente poder ficar, principalmente para poder melhorar, né, melhorar e fazer o que faltou e melhorar ele, o nosso código aqui, nosso projeto. Show de bola? Então, vamos lá, deixa a gente... Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui o texto, né, aquele texto que está lá, né, Weather Monitor, e aqui, deixa eu ver se eu coloco ele aqui no canto, e o nosso, opa, não, e deixar o nosso código aqui e a tela ali do lado, não sei se vai dar muito certo pra gente, tá. Então vamos começar realmente pelo componente, né, de pesquisa, né, a barra de pesquisa aqui, tá, enfim, tá no topo, a gente pode fazer por ele. Então vamos só, aqui eu vou passar bem rápido também, eu vou até, algumas coisas eu vou copiar do que eu já tenho pronto aqui, né, e aí, né, para depois, quando você for assistir, se quiser fazer, opa, vou fazer na pasta errada, né? Eu vou criar aqui nessa pasta componentes fora, vou criar aqui esse search bar, né, .jsx, né? Aqui a gente, nesses daqui eu chamei de common, mas poderia ser UI ou qualquer outra coisa, até o componente card poderia estar aqui também. Vamos começar pelo componente search bar, né? Então vamos lá, como é que a gente cria um componente, né, no React? O componente nada mais é do que uma função, né? Então geralmente a gente usa uma função anônima, né, usando const. Então vamos fazer aqui, né, const search bar tem que sempre ter a inicial maiúscula, né? E ele é uma função que vai retornar algum elemento JSX, né, que é como se fosse um HTML, tá? E aí ele está reclamando que não está sendo usado nem em lugar nenhum, então eu vou exportar ele aqui para poder utilizar depois. Ele já está me recomendando aqui alguma coisa, mas eu vou deixar de lado. Viu? Tailwind satisfatório, beleza. Tá, vamos criar o componente aqui visualmente, tá? E vamos criar, né, aqui o container dele, que vai ser um form, né? Eu sei que, por que vai ser um form? Porque o usuário vai digitar aqui e vai apertar aqui o botão, né, para enviar isso daqui
que vai, né, fazer uma chamada, uma API e tudo mais. Então a gente vai fazer ele aqui como um form. Ok. Calma lá, Calabresa, você tá demais. Cadê? Não vai mais não aqui. A gente vai fazer um form. Por enquanto vamos deixar assim mesmo, né? E vamos colocar aqui o input. Opa. O input que vai ser, vamos lá, né? Vamos organizar aí. Vai ser do tipo type text. Vai ter o placeholder, né? Search location, né? Aqui vamos ver aqui, ó. Aqui o placeholder, search location. E vamos colocar aqui, vamos utilizar ele, né? Com o tailwind, então vamos colocar aquele que vai ter um background white, 20% de opacidade, que vai ter uma borda, e a borda vai ser branco com 30% de opacidade, vai ser arredondado, vamos colocar aqui um padding vertical de 12 pixels, um padding horizontal de 24 pixels, a cor do texto vai ser branca, a cor do placeholder vai ser um cinza claro, e quando, né, tiver em foco, a gente vai tirar aqui o outline none, vamos colocar só um. Quando está em foco, né, vamos fazer esse efeito aqui que ele dá como posso dizer, um destaque, né, que é esse ring que a gente vai utilizar aqui, ó. Quando estiver em foco vai ter um ring de 2 e a cor desse ring vai ser white com 30% de opacidade. Ok, um monte de coisa aqui que eu fiz, tá? Novamente, isso aqui é teu ring, não vou falar muito, vamos só passar por cima aqui direto. E tá, a gente fez aqui, mas o componente não está aparecendo, por quê? Agora vamos também do básico, pediu nisso, por que não está aparecendo? Falta summonar o nosso componente, né? A gente não, no app, que é o que está sendo exibido aqui, a gente não está usando ele em lugar nenhum. Opa. Então a gente vai fazer o quê? Vamos usá-lo. Vamos chamar o componente, né? Vou portar ele já e chamar aqui. Agora, meu querido, tá aqui. Bonito, né? Já tá quase lá. Faltou a gente. Opa, faltou aqui, ó. Tem o destaque. Faltou a gente colocar a largura, né? W full. Então, ok. Tá ele lá. Agora vamos adicionar o botãozinho, né, o botãozinho aqui, ó. Para isso eu vou colocar aqui no form. Tá, primeiro vamos fazer o botão, depois eu faço isso. Que vai ser do tipo submit, né, para que quando o usuário clicar nele o formulário seja enviado. Opa. Tá, deixa eu fechar logo aqui esse botão que eu tô. E vai ter lá uma lupa, né? Que isso aqui, ó, eu vou copiar aqui, que vai ser do Lucid React, esse search icon. Tá? Search icon aqui do Lucid, tamanho 20. E a gente vamos estilizar ele para ter uma cor branca. Opa, tá difícil. Ok, tá? Ficou aqui do lado de fora, né? Do input. Vamos já ajeitar isso ali. Mas vamos estilizar também aqui um pouquinho mais ele, né? O botão em si, porque eu coloquei só a cor do ícone. Então, vamos dizer... Poxa, ele já está me dizendo aí o que eu quero fazer. Tá, eu vou colocar aqui, ele vai ser absolute, porque eu quero que ele fique por cima do input, né? Então, eu vou dizer que para eu poder colocar um elemento com absolute, né, eu tenho que ter outro que esteja também posicionado.
Então, o pai deles dois, né, que é o form, ele precisa estar posicionado, né, e eu vou colocar o relative. Então, ele vai ser absolute, ele vai ter 8 pixels, né, da direita e vai estar em relação ao centro, quer dizer, ele vai ficar no meio aqui, né, verticalmente vamos centralizar ele. Então, eu tenho que fazer isso aqui, né, o transform, isso aqui é o truquezinho, né, para poder centralizar. Então, tá certo, tá? Então, vamos colocar aqui aquele BGY 30, enfim, a mesma coisa aqui de opacidade. Rounded full, né, ele vai ser arredondado. Tem um padding de 8 pixels e no hover a gente vai colocar o BG dele para opacidade de 30. Opa, não. De 40 aqui, 30 aqui, 30 ele já tá, né? Vamos aplicar uma transição, né, para quando a gente trocar, passar o mouse por cima e também vamos colocar o cursor de ponteiro. Cadê o para lá? Cursor de ponteiro nele aqui. OK. Então, já fizemos isso aqui, ó, né, o hover, ele tá aí, OK. Mas até agora não dá para interagir, né? Inclusive, quando eu clico aqui, como o botão é do tipo submit, ele envia o formulário, né? E a ação padrão do HTML, né, ao enviar um formulário é recarregar a página, né, e enviar por parameters ali os inputs, né. Tá, vamos lá. Tá, a Rebeca falou, né, ele faz na facilidade. Não é que eu faço na facilidade, é porque eu tô aqui colando, né. Vocês acham que eu fiz isso daqui antes para quê? Para poder colar, né, senão a gente só ia sair daqui segunda-feira se a gente pegasse direto, né. Então, é isso. Tá, vocês acham que eu vou... claro que não. Tá, então... OK, por enquanto o nosso componente de pesquisa tá OK. Vamos deixar ele assim, tá? Como eu falei, vamos primeiro fazer o visual, depois a gente adiciona a funcionalidade. Então, ele não está fazendo nada realmente por enquanto, né? Show. Agora, a gente vai aqui no app, né? Como eu já coloquei o search bar, eu posso colocar esse outro aqui do ladinho dele, né? Que aí a gente vai estilizar, vai colocar aqui, ó, o unit, cadê? O componente que eu já tinha feito, unit selector, né? Vamos deixar ele, não vou passar nada para ele por enquanto. Vai dar alguns erros ali, mas deixa quieto. Ó, né? Porque ele não está exibindo nada, porque a gente tem que passar algumas propriedades para ele, né? Que só depois a gente vai fazer isso, tá? Inclusive, deixa eu colocar aqui, na verdade, não posso passar aqui unidades como metric, que seria para mostrar graus Celsius. E o toggle unit vai ser uma função que não vai fazer nada, na verdade. Opa. Então, só para ele poder exibir aqui, né, esse componente, OK. Agora vamos só colocar um do lado do outro. Eita, gente. Deixa eu ver, pegar aqui a minha cola, claro. Vamos fazer aqui, ó. Eu já tenho isso aqui, então eu vou colocar os dois dentro de uma div, tá, que seja. Que aí eu posso utilizar essa div para que ela seja um container flex, né? Alinhar os itens ao centro, colocar um espaço entre eles de 16 pixels e uma margem para baixo que vai ser útil depois de 6. E aí, beleza, né? Só que tá faltando, na verdade, eu adicionar agora, como eu fiz né, a div que ocupa eles dois ser flex, eu preciso adicionar um flex. Eu preciso, como é que fala? O flex 1, né, que vai fazer com que este componente aqui de formulário ele se expanda o máximo que ele puder. OK? Units a gente vai falar depois, né? Como eu falei, eu tô colocando isso aqui só para não ficar quebrado o componente, tá? Mas isso aí a gente vai falar depois, senão ele ficaria assim, tá? OK? Tamo indo. Então, OK, vamos fazer isso daqui agora, tá?
Vamos lá. Inclusive, opa, onde é que eu tô? Tá aqui. Eu vou chamar isso daí de current weather, né? Temperatura, clima. Eu sempre confundo. Pode ser current weather. Clima atual. .jsx. E ok, obviamente, né? Então vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos lá exportar. Opa. Export com os current weather, ok, vamos ajudar aqui, que vai retornar algum elemento JSX no final, ok. Então criei o componente, eu já vou logo importar ele aqui, deixa eu ver isso aqui, por fora aqui, né, desse div que tá o search bar. Cadê o current weather? Vamos lá. Ok, já está sendo importado aqui para a gente mostrar ele lá depois. Nossa, eu estou me perdendo demais aqui. Aqui, boa. Então a gente tem aqui esse texto, né, aqui para centralizar, tem uma imagem, tem esse outro texto aqui com a temperatura e tem o clima. Então vamos fazer. Vamos indo. Vou aqui criar uma div. Deixa eu estilizar ela aqui para ser alinhar o texto ao centro. Um padding vertical aqui de 32 pixels. Beleza. E agora eu vou colocar o texto, né, o H1, que vai ser, por exemplo, New York. Vamos ver se já está aparecendo. Tá lá. Tá, vamos só estilizar. Vamos só estilizar aquele para ficar com um texto grande, 3xl, fonte bold, texto branco e uma margem bottom de 8 pixels. Ok, tá lá. Agora vamos aqui fazer os outros, né, as outras informações. Na verdade, deixa eu fazer, botar aqui primeiro, ó. Eu vou aqui chamar aquele componente que eu tinha falado antes, que é o Weather Icon, que é justamente para exibir essas imagens aqui do clima. Para ele, eu tenho que passar um código do ícone, que isso vai vir da API, e uma descrição, né, já que é uma imagem a gente vai usar aqui, tá? Mas eu vou passar aqui um código que eu sei que funciona, né? Deixa eu ver aqui, é o 02D. E uma descrição aí, Fill Clouds, beleza, é isso daí. Ok, já tá lá. E deixa eu ver. Então agora deixa eu utilizar aqui esse container py, que ele vai ser flex, alinhar os itens ao centro, né? Ok. Então agora embaixo dele eu vou colocar um outro div, né, que é para poder ter esses dois textos aqui. Vamos deixar aqui, pá. E aqui a gente vai ter a temperatura. Então aqui a temperatura que vai ser 25 graus Celsius. E embaixo, se que eu poderia colocar aqui como P ao invés de uma div, né? E aqui embaixo também um P para ser aqui, eu coloquei clouds. Então vamos lá, só utilizar isso aqui, tá de boa, fonte boa, text white, show, isso aqui. E o outro, tá aqui, o texto ficou do jeito que a gente quer. E o outro vai ser text xl e text white também, tá? Ok. Até então tá dando para ok, eu sei que eu tô indo rápido, mas pelo menos está dando para ir pegando.
Ok, bora lá então. Tá, então a gente fez isso daqui, né? Deixa eu ver se tá faltando aqui alguma coisa. Não, é isso, pelo menos por enquanto, né? O visual dele vai ser esse aqui. Então, bora passar para essa próxima seção aqui, que eu chamei aqui já de detalhes, né? Weather Details. Então, bora lá, Export Const Weather Details. Padrão, né? Criamos componente. Bora aqui. Passar ele, chamar ele aqui, né? Weather Details. Bora lá já. Tá, então o que a gente vai colocar aqui nele? Ele vai ser uma grade, né? Como a gente falou, a gente pode fazer esse elemento de carta, mas eu vou deixar isso daqui a pouquinho. Se bem que eu poderia, se eu fizesse agora já seria uma boa também. Então, eu vou deixar isso para depois, porque eu vou mostrar um comportamentozinho específico quando eu fizer esse card. Mas, bora lá. Ele vai ser uma grade, né, de 3 itens, então deixa eu já fazer aqui. Eu poderia até fazer com uma section ao invés de um grid ou de um div, mas isso daí a gente vai fazendo depois. Opa. Class name, que vai ser um grid. Grid goes 3, né, 3 colunas com um espaço entre cada coluna de 16 pixels. E vamos lá, o bg white /20. Ele vai ter uma borda arredondada, né? E um padding. E uma margem no fim. Então, tá. Vamos voltar aqui. O que foi? Mas... Tá. Só um problema antigo, né? E aí para cada item desse, enfim, eles são bem iguais, então a gente pode também fazer um componente para cada um desses, mas por enquanto vamos fazer eles assim na mão mesmo. Então vamos fazer aqui, ó. E cada div desse aqui vai ser um desses elementos, tá? Então vamos lá, vamos utilizar aqui. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, porque eu vou perder bastante tempo para fazer. Então eu já vou copiar aqui, porque como eu falei, o foco não é esse, né? Eu já estou levando bastante tempo disso. Então, ó, esse aqui é o ícone, né, da gotinha. Deixa eu puxar aqui do seed. E aí tá, né? Tem o texto lá de umidade e aqui, ó, a porcentagem dele. Então, salvar aqui, vai estar lá. E a gente pode só sair, né, copiando e colando os outros aqui também. Opa. Eita. Os outros, né, sendo que os outros lá é wind, isso aqui é wind. Cadê? E aqui o texto, como é que tá aqui? 3.1 metros por segundo, né? E aqui é a temperatura, né? A sensação. Então, vai ser isso aqui, feels like. E vamos trocar os ícones de cada um deles aqui, né? Ao invés de ser uma gotinha, é o vento. E aqui é o termômetro. Então, eita, quebramos o que? Vamos inspecionar. Eu não importei os ícones. Beleza.
programa aqui. E para a gente finalizar, falta essa última seção aqui, né? Que aí eu vou também dar uma acelerada, como eu falei, que é só o visual, mas deixa eu... Tá, vou criar aqui essa aqui, Forecast Section. Esses nomes aqui eu dei, enfim, dei antes, então vai ficar... Pode não ser os melhores, mas... Vamos lá. Então, return, coloca aqui elemento JSX e é isso. Então, vamos importar lá no app. Bora, isso aqui, tranquilo. Okay. Tá, agora como eu falei, isso daqui, eu vou colocar aqui só por fora um section, né? Daqui é o nome. Eu vou até trocar aqui de, cadê? Weather Details para isso aqui, opa, ser uma section também, ok. Colocar essa section e aqui vai ter, né, esse títulozinho aqui, não, H2, então, opa, aqui, vamos lá, 5-day forecast. Tá, beleza. Agora vamos só utilizar um rapidinho. Class name, fonte semi-bold, texto branco, e vai ter uma margem de 16 pixels embaixo. E agora a gente vai fazer isso daqui, que vai ser também uma grade, né? Uma grade. Isso aqui a gente vai adicionar um pouquinho de responsividade nisso daqui. Então vai ser uma grade que, por padrão, né, com Tailwind a gente usa sempre, a gente pensa no mobile first. Então, em telas mobile ele vai ser só de uma coluna, para que fique um embaixo do outro, mas aí em telas um pouquinho maiores a gente vai colocar duas colunas. Opa. E aí já, né, de telas mais maiores a gente vai fazer 5 colunas, ok? E um espaço de 8 pixels entre elas, em telas pequenas, e em telas maiores um espaço de 16 pixels entre eles. Eita. Ok. Tá. Aí agora cadê? Eu vou... Peraí. Perdi aqui um pouquinho. Caramba, aqui, tá. Agora vamos fazer esse item aqui, né? E aí a gente vai só duplicar ele aí, né? Duplicar não, né? Quintuplicar, né? Repetir ele 5 vezes, tá? Novamente, vamos fazendo tudo no bruto, né? No grosso aqui. Por enquanto. Aqui vai ter aquele background. Branco. Vai ter um espaçamento de 12 pixels. Se alinhar o texto ao centro. E isso daqui... Tá, deixa eu fazer isso aqui primeiro, né? Depois eu vou falar. Então, deixa eu primeiro botar aqui 5 vezes isso aqui. Então tá, tem ali o quadradinho 5 vezes. E só que tem aquele detalhe, né? Aqui em telas, como eu falei, em telas um pouco menores, ele vai ficar com 2 colunas, só que aí o último elemento ele fica ocupando isso daqui, né? Então a gente vai colocar cadê? Isso daqui, né, que para que em telas de SM o último ocupe 2 colunas. Span 2.
Aqui eu tenho que fazer isso para todos. Enfim, eu vou fazer isso para todos só porque eu estou duplicando, né? Então, vou fazer isso aqui para todos eles. Então tá, o último agora está ocupando lá a largura toda, e enfim, aqui tá normal. Só que aí agora aconteceu que o último ficou com a largura ocupando 2, então eu tenho que vir aqui e em telas MD eu tenho que tirar do último essa largura de 2, colocar a largura de 1 normal. Então vamos lá, duplicar de novo. Então ok, né? Agora tá ok, certo? E show. Cadê? Mas primeiro deixa eu. Ok, vou tirar eles para poder fazer em um primeiro e depois a gente vai duplicando lá. Então eu vou copiar aqui, galerinha. Deixa eu importar esse ícone. Aqui vai exibir nela a imagem. Como eu disse, eu vou usar aqui o 02D, que esse é o componente, né, que exibe essas imagens aqui. E a descrição vai ser de novo Cloud, será Fill Clouds. O dia, cadê? A gente está mostrando aqui, ó, né, que vai ser a terça, quinta, enfim, vamos botar aqui, quinta-feira, no caso amanhã é sexta, né, vamos botar aqui, ó, Friday. Vou botar aqui uma temperatura 28 graus Celsius, e aqui a mínima 21 graus Celsius, ok. Atualizou. Opa, faltou o que agora? Ué. Enfim, dá umas loucuras às vezes que só atualizar que volta, né? Então tá, o cardzinho tá aqui, então eu vou somente colar, peraí, colar como se não houvesse amanhã. 5 já? Tá aqui, os 5. Então ok, visualmente tá aqui, nossa, demoramos bastante tempo para fazer aqui, mas né, eu tive que dar o overview de tudo e fazer visual. Então visualmente está aqui, mas só que não está, né, nada funcional. Então essa parte aqui já ok, todo mundo já sabe criar componentes e tudo mais. Então a primeira coisa 5 segundos depois que você ficou então deveria exato, só atualizar a página aí, enfim, não sei. Primeira coisa, né, vamos então, agora que a gente tem ele visualmente ok, vamos fazer com que a barra de pesquisa seja minimamente funcional, né? Porque agora o que eu estou digitando aqui, mas só que tipo, esse valor eu não estou usando para nada, né? Então a gente vai usar a questão que a gente, né, até falou nas aulas de componentes controlados, né, para que a gente vai ter o valor desse componente no estado, né, que quando a gente está tratando de interação do usuário, então muito provavelmente a gente vai ter estados que controlam essa interação, né, ou que são afetados pela interação do usuário. Então é o que a gente vai fazer, né, vamos fazer esse estado que vai ser justamente o que o usuário está digitando, né, ali. Então tá, use state, como a gente já falou, a gente vai, isso aqui vai ser o que o usuário digitou, então é um string, né, ele começa então com a string vazia, e do use state a gente desestrutura, né, de um array dos itens, né, que é o valor em si, que a gente vai dar o nome que a gente quiser, então eu chamo de search term, e a função que vai atualizar esse valor, né, que a gente sempre coloca set alguma coisa, então é o set search term. Ok, eu tenho esse estado, mas até agora eu também não estou fazendo nada com ele.
Aí é aquilo que a gente falou, a gente vai usar componentes controlados, né? Então eu vou imperativamente dizer que este input, o valor dele vai ser o valor que estiver no meu estado, tá? Então, ok, então a partir de agora eu fiz isso, salvei, eu não consigo, eu digito aqui, mas nada, eu não consigo mais, enfim, nada, não atualiza porque o valor do meu campo vai ser o que está no estado. E eu não estou atualizando o estado em lugar nenhum até esse momento, né? Por isso está dando aqui, é tanto que ele fala, não está sendo usado. Então, vamos fazer agora, né? Que vai ser o que? Vai ser a função que, para quando o usuário digitar, eu vou chamar ela, né? Então, eita, eu vou fazer aqui, ó, const handle change, que vai receber, né, o evento, e é justamente isso daqui, né? Quando eu receber, quando o usuário digitar, né, houver uma mudança no campo, então eu vou pegar o evento, né, de mudança e vou atualizar o meu estado com o valor que foi então digitado. Aí eu preciso passar isso daqui para né, como a propriedade onChange no meu input, né? Eu vou passar essa função como essa propriedade onChange. Então, com isso, né, com esses dois, o velho e o onChange, agora a gente consegue digitar e o estado está sendo atualizado e, consequentemente, o meu input também, né? Isso aí a gente falou. Vamos fazer, como a gente falou, né, antes também, isso aqui é os componentes controlados, controlled components. Ok. Daqui tem alguma questão sobre isso? Alguma dúvida? Assim, o que a gente já falou sobre isso na aula, mas talvez tenha alguma questão. Ou não sei, não precisa ficar também com vergonha. Talvez você ache que todo mundo saiba e aí só você não sabe, você fica com vergonha de perguntar. Estamos aqui para falar, para ensinar. Bom, se ninguém está dizendo nada, eu acho que... Vamos lá, o que está digitando... deixa eu até ver aqui, ok. Bom, não sei, imagino que não. Tá, agora vamos falar da API, porque a partir de agora realmente enfim, a interação que a gente precisa fazer vai envolver a API, né? Porque o usuário vai digitar aqui alguma coisa, mas só que, né, o que ele digitar aqui precisa, né, ir para a API para poder a gente buscar realmente os dados, né, a informação, porque até agora não está fazendo nada. Então, deixa eu vir aqui. Eu até deixei aqui nesse arquivo aqui, né, de exemplo, né, para você colocar as variáveis de ambiente. Então, deixa eu ver aqui, no readme, onde é que tem aqui? No readme. Tá, se você vir aqui na Open Weather Map, nessa URLzinha aqui, que é a API que a gente vai utilizar, você vai fazer sign-in e tal, e você, né, ele vai ter que essa parte de chaves de API. Então eu não vou abrir lá para não poder mostrar, mas enfim, né, você vai fazer a chave de API, aí você vai verificar o seu e-mail e ele já vai ter aqui por padrão uma chave de API que você vai copiar, vai também duplicar esse arquivo, né, aqui .env, e aí você vai colar a sua chave aqui. Então eu vou até copiar esse arquivo aqui, vou colar, vou renomear ele para .env apenas, né? E agora deixa, cadê? Tá, eu vou tirar aqui e aqui eu vou colar a chave de API, né? Mas eu não quero mostrar, apesar que não vai ter nenhum problema, meu Deus do céu, ó, que coisa complicada, mas enfim. Se o site funcionar também, eu posso fazer isso. Agora a API aqui não está querendo ir, o site
Da API Talento. Bom, mas o Kevin falou, né, que eu falei de Controlled Components e a diferença para Uncontrolled, né, componentes que não são controlados, que é basicamente o que a gente tinha antes, né? O componente como estava antes, né, sem estado, ele estava, né, sem, não sei a tradução, descontrolado, não sei, mas não estava sendo controlado, né? Então, ok, agora foi. Deixa eu ver isso daqui, sair daqui e tá. Então, o que a gente digitava aqui estava sendo controlado, na verdade, pelo próprio navegador, né? Antes. E aí, tipo, e como é que a gente iria então ter o valor do input? Então, a gente iria ter o valor do input quando esse formulário fosse enviado, né? Ser enviado. Que a gente poderia pegar o valor desse formulário, né? E aí, quando é que a gente pode utilizar isso? Nesse caso aqui a gente está usando o estado porque é só um campo, então é simples, também fácil colocar um estado e ter esse valor no estado. Mas se você tiver um formulário com, né, 30 campos, então fica difícil você manipular o estado para todos eles e ter, enfim, um estado. Então você pode usar um formulário que não seja controlado e aí quando for feito o submit você vai ter todos os valores ali, né? A gente usa dessa forma assim. Eu vou estender aqui mais um pouquinho, né, até porque a gente começou um pouquinho depois, né? Então eu vou estender aqui mais um pouquinho para a gente ir adicionando essas, pelo menos a parte da chamada, da API e tudo mais. Deixa eu ver aqui, estamos conseguindo ver então. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Aqui na pasta RC eu vou criar aqui um arquivo chamado api.js. Você vê, lembra que eu aqui na pasta úteis, nas constantes, eu já defini aqui algumas constantes, inclusive ó, a chave de API já é uma constante, né, que está sendo puxada lá do arquivo .env, né, está sendo puxada de lá. E já tem aqui a URL, onde a gente vai buscar as coisas e tudo mais. Então, eu vou criar aqui, né, eu vou exportar aqui uma constante API, que ela vai funcionar mais como assim, um facilitador para a gente não ter que ficar sempre chamando, né, ali o fetch, passando a URL inteira. Então, eu vou exportar, vai ser um objeto que vai ter uma função get, né, que vai ser justamente o método para a gente chamar. Vou chamar aqui que eu vou receber, né, um endpoint, o que eu quero chamar e desculpa. E a gente vai fazer, é isso aqui mais ou menos. A gente vai chamar o fetch. Oi? Oi. Ninguém falou, não sei quem. Foi massa. Ah, tá ok. Tranquilo. Aí eu vou copiar aqui porque, né, quando a gente chama o fetch, a gente tem que passar a URL que a gente quer fazer o fetch. Então eu vou passar isso daqui, que é a URL, né, já com todos os parâmetros para lá a OpenWeather, né, para a API que a gente está passando. Então aqui ó, eu vou importar aqui essa constante, né. Então a gente está chamando, né, a base URL e aí eu vou concatenar o endpoint, né, que está sendo passado, e aí eu estou passando também as unidades, né, que por padrão eu defini como metric, né, que é para vir em graus Celsius e tudo mais. E também passando aqui o API, que é a minha chave, né, que é a minha chave de API, tá? Então eu estou fazendo isso aqui só para facilitar, para a gente não ter que ficar usando isso aqui toda hora, tá? Então, e também eu já posso até tratar, né, aqui ó, se response, se não tiver ok, né, a resposta, eu receber algum erro. Então, eu posso, isso aqui, dar um erro, né? E aí eu só retorno o JSON, e aí se tiver ok, né, eu retorno o JSON, eu retorno, né, a resposta em formato JSON, né, para onde eu chamei, ok? Só para facilitar a gente de fazer as chamadas. Show? Ou não?
Ok, olha só, agora pessoal, agora a gente vai vir aqui, deixa eu até ver aqui. Tá, agora a gente tem, enfim, tá, a API está configurada, né, e a gente vai poder chamar os endpoints. Então eu vou criar aqui no app a função que a gente vai, por exemplo, fazer, vai puxar os dados, né, o fetch weather data, justamente isso daqui, né, que vai puxar da API esses dados, tá? Só que vamos ver aqui pra gente de início, né, eu vou fazer a gente puxar os dados desse default location, né, que é de Nova York, né, que tem essa latitude e longitude aqui, né, já padrão, né, porque a gente precisa passar para a API a latitude e longitude, por isso que está nesse formato aqui. Então, deixa eu ver aqui, que vai ser uma função assíncrona, né? Vamos ver como eu posso resumir isso aqui para ficar mais simples. Cadê? Gente, eu tô me perdendo aqui. Então, tá. A minha colinha agora não tá me ajudando mais muito não. Ok. Tá, então como a gente vai fazer uma chamada de API, a gente vai, né, fazer um try catch, porque sempre podem dar erros, e aí se der erro, a gente não exibe, né, não quebra a aplicação inteira. Então, eu vou criar aqui um estado que vai ser o meu data, né, o meu current weather, não, weather data, né, que vai ser, que a gente vai set weather data, ok, vai ser um estado que a gente vai iniciar ele como null por enquanto, tá? Null. Epa, desculpa. E eu vou fazer também um estado aqui para o erro, que a gente vai use state, que também vai começar como null, ok? E aí que caso dê algum erro, a gente vai, né, setar esse estado aqui, né, que, aí ó, error.message, né, a gente vai pegar a message que vinha do erro, se não tivesse, não existia essa propriedade, aí a gente vai colocar aqui error fetching weather data, ok, show até aqui, sim ou não? Mas o mestre Kevin dizer que tá ok, aí... Tá. E aqui, né, dentro do block try, o que a gente vai fazer é justamente, né, const data. Aqui a gente vai chamar a API, né? Então vamos dar um await. Por que await? Porque a chamada da API é assíncrona. Então vamos aguardar o que ele retornar. Aí eu preciso importar, né, do arquivo que a gente fez. Qual é o endpoint, inclusive? Tá, ó, eu vou passar isso daqui, vou copiar e colar isso daqui. Porque, né, isso daqui é o endpoint lá, né, que puxa os dados do clima, tá? Enfim, eu poderia até ter colocado isso aqui, mas e aí passando a latitude e a longitude. Só que a latitude eu não tenho aqui, então como eu falei, eu vou usar, né, o default location.lat e o aqui mesma coisa, default location.long, né, lá de Nova York, ok? E aí eu vou simplesmente, ó,
agora aqui, né, quando eu receber os dados da API, eu vou simplesmente, né, passar lá, atualizar o meu estado com isso, ok? Então vamos vir aqui, não nesse aqui, né, neste aqui, e vamos ver aqui a rede, né? Eu vou gente, como é que fala? Atualizar a página, já estou fugindo aqui da minha cabeça as coisas, mas não está fazendo a requisição, assim, não tem nenhuma requisição aqui, né? Eu atualizei a página, não tem nenhuma requisição aqui. E isso por quê? Opa! Fala. E isso por quê? Porque, na verdade, a gente só criou a função para fazer a chamada, mas não está usando ela ainda em lugar nenhum. Então, de que forma que a gente pode fazer isso, né? Para que assim que a página carregar, né, o app carregar, a gente faça a chamada, faça a requisição. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui, claro que pode não ser a melhor forma, né? Isso você vai ver trilhões de vídeos falando, né? Nunca faça isso, mas vamos fazer. A gente vai usar o useEffect, né? Porque lembra que o useEffect, ele a função que a gente passa dentro dele, né? O efeito, a ação que a gente passa aqui, ele é executado no mínimo sempre que o componente é montado, né? E aí, se eu passar um array de dependências vazio, é isso que vai acontecer. Ele vai ser chamado somente quando o componente for montado, que é o que a gente quer, né? Então eu posso aqui, fetch weather data, né? Eu posso chamar a função aqui dentro, né, do meu efeito. Ou se eu quiser simplificar, né, eu posso só tirar aqui, ó, passar assim, também da mesma coisa, tá? Mas eu vou deixar como estava antes, para ficar mais padrãozinho. Então agora uma dúvida, né? A situação aí que fala nunca façam isso, qual seria a situação diferente sem usar lib externas ou next, que você pode usar o hook use? Né? Vamos falar para usar a suspense API, mas o que o pessoal fala é realmente para usar libs externas, porque para não fazer isso, aí você teria que fazer uma coisa bem complicada, né? Que você teria que fazer o use sync external, enfim, você teria que, poderia ser com o ref também, você teria que criar uma instância, né, de uma API, do mesmo jeito que a gente fez, né, que aquele objeto nunca seria renderizado, atualizado, enfim, você teria que fazer algumas meio que coisas obscuras under the hood. Seria Arming, o que é Arming? Não sei. Que é basicamente isso que as libs fazem, né? Então você estaria fazendo o mesmo trabalho, né? Bom, tá. Agora se a gente for ver aqui, deixa eu atualizar a página, né? Agora, né, a gente está fazendo aqui a chamada, né? Fez até 2 vezes, inclusive. Mas aqui a gente está fazendo a chamada e a gente tá, né? A gente tem aqui todos os valores, né? Enfim, tá aqui o nome da cidade e tal, né? O clima, o vento, enfim. Então, só para a gente poder finalizar bem rapidinho, eu vou substituir alguns desses valores aqui já, que principalmente, né? Isso daqui, esse componente a gente consegue, porque por enquanto tá tudo hard-coded, né? Então vamos trocar para usar os valores da API e esse aqui também, tá? Isso daqui é uma outra chamada de API, então vamos continuar amanhã, né? Vamos continuar amanhã e para a gente poder finalizar. Ok. Então, tá, mas antes da gente continuar, até aqui, como é que tá? Ok, tá? Show, beleza. O que ele falou, né? Que ele faz de maneira mais otimizada, realmente. Para a gente fazer da forma melhor, seria basicamente fazer o que ele já faz, então, elas por elas. Bom, então tá, vamos, agora a gente tem aqui nesse nosso estado, né, já que a gente está fazendo o fetch, né, e no fetch a gente está atualizando o estado, vamos usar ele, né, usar os valores que a gente recebeu lá da API.
E vamos passar, né, aqui para o current weather, né, que é esse componente. Cadê ele? É melhor eu voltar aqui de novo, dividir a telazinha. Ok. Current weather, né, que é esse componente aqui. Deixa eu procurar ele aqui. As informações que a gente tem lá no app, né? Para isso a gente precisa passar como props, né, os valores aqui. Então, cadê? Opa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar, né, os valores como props. Então, que por enquanto o que a gente vai ter é só aqui, né, o valor da... Enfim, deixa eu passar aqui o current weather, né? É o que a gente vai passar. Então, weather data. Posso passar como data ou... eu vou passar como data. E a gente vai passar para cá, para esse componente, o weather data, né? Current weather tá aqui, ok. E aí você sabe, né, que com props, né, as props são objetos, né? Quando a gente tem aqui dentro do componente da função, a gente recebe as props como um objeto. Então, por isso a gente geralmente desestrutura, né, as props daqui desse objeto, né? Então, a gente tem aqui o data agora, né? E para a gente poder exibir lá tanto o ícone quanto, né, o valor da temperatura, então vamos usar... na verdade, ó, eu preciso desestruturar dentro desse data, porque como a gente viu lá, cadê aqui? Aqui é nós DevTools. Dentro dele tem um monte de coisa, né? Então eu preciso, né, tirar, para exibir o nome da cidade, eu tenho que, dentro do data, desestruturar o name. Tenho que desestruturar também aqui o main, que tem as informações aqui, ó, de temperatura, né? E tenho que desestruturar também o weather, que é nele que a gente vai ter o ícone e a descrição para a gente usar ali na imagem, ok? Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui, ó. Vamos desestruturar, né, do data, justamente o que eu falo, ó, o name, o main e o weather, ok? Então o name a gente já pode colocar aqui direto, né? Exibir a própria aqui direto, opa. E aí não vai fazer diferença porque eu já estava em Nova York antes, né? Deixa eu até botar aqui outra coisa, Nova York. E aí se eu trocar aqui agora para name, né? Ele Nova York, porque é o valor que está no estado. Cadê aqui a temperatura, né? Deixa eu botar aqui 0 graus, só para a gente ver a diferença, né, de quando eu colocar que o valor da temperatura está dentro... Peraí, deixa eu ver aqui só para confirmar aqui com vocês. Cadê aqui, ó? Dentro de weather, e você vê que weather é um array, então eu vou pegar a primeira posição, né, posição... Não, cadê? Não é isso. Não, tá aqui no main, pô, nada a ver. Tá aqui, ó, no main temp, né? Tá aqui a main temp, ok. Então eu vou exibir isso aqui, main.temp, ok. Só que aí ele vem quebrado, então eu vou só arredondar, né, usando math.round. Aqui agora, aqui é 22 graus, né, tá vindo da API. E agora sim, né, para a gente exibir aqui o ícone e também que exibir esse nome aqui, eu tenho que usar o valor que está no weather. O ícone, ele está justamente nisso aqui, né? No item 0 dessa propriedade weather, né? É um array, então a primeira posição, aí tem esse ponto icon que a gente vai passar para lá. Então, quando eu atualizar aqui, ó, ele já vai mudar, né? Ela tá neblina. E eu vou passar aqui a description como weather0.description, ok? E aí, para a gente exibir, né, esse nomezinho aqui, né, que é justamente o clima que está lá, aqui, ó, ele tem esse main, que é o texto até melhor, né, para melhor leitura. Então a gente vai exibir esse daqui, weather0main. Vamos lá. Weather0.main.
ok. E tá lá, mist. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Tranquilo? Aqui, isso daqui, que vamos lá, os valores a gente já tinha, né, buscado, então já estava no estado, e aqui para esse componente eu apenas passei como props os valores que tem da API. Então estou só substituindo aqui pelos valores reais da API, né? Acho que tá de boa, né? Agora, para o componente de detalhes, né, que é isso daqui, para a gente poder exibir, né, as porcentagens e tal, esses valores, então a gente vai passar também de novo o data, né? Então deixa eu fazer da mesma forma aqui, ó. Foi mal. Data, weather data, ok. Vou passar aqui, então vou desestruturar aqui o data, ok, tranquilo. E aí eu vou ter que desestruturar também, novamente, propriedade, o main e o wind, né? Deixa eu até mostrar para vocês lá. Por quê? Cadê aqui? Ó, né? No main, no main a gente tem aqui, ó, o feels like, né? Que é a sensação térmica e o valor da umidade, né? Que a gente usa aqui. E aqui a velocidade, né, do vento a gente tem nessa outra propriedade aqui. Então, wind.speed. Então, por isso que a gente desestruturando dos valores da API esses dois, né? Então, vamos colocar aqui, ó, né? Aqui é a umidade que vem do main. Então, main.humidity. Opa. Então, deixa eu salvar aqui já pra gente ver. Ué, já estava 88, tá 88 mesmo? Então é isso, né? Tá 88 lá, beleza. A sensação térmica, né? Não. O vento. O vento, cadê? Então é o wind.speed. 11.83, né? Beleza. Metros por segundo. E agora, né, a sensação térmica, né, que está no main.feels_like. Então, 22.82. Só que igual a aqui, a gente vai arredondar, né, para não ficar quebrado o valor. Então, math.round e passando para o math.round, isso daí. Então, sensação térmica de 23 graus. Então, beleza, né? Estamos fazendo, estamos começando, né? Eu já fiz uma chamada API, estamos passando para os componentes que eles estão utilizando. Show! A gente fez também aqui, né, o estado aqui da barra de pesquisa, mas aí falta agora também integrar, né? Quando o usuário digitar, ele puxar essa localização de lá e atualizar esses valores aqui. Bom, mas só que aí, né, a gente já está passando do horário. Já estamos passando do horário aqui um pouco, então amanhã vamos ter que dar uma aceleradinha mas acredito que vai dar tempo, né, para a gente fazer o que a gente precisa. Se não der tempo também, a gente faz mais um extra, enfim, que seja, mas pelo menos para a gente poder passar tudo aqui, fazer a revisão e fazer um projetinho bonitinho até. Então, beleza. Por hoje a gente vai, né, parar por aqui, certo? Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, se não, tá tudo bem, tranquilo, bem de boa. Só um detalhe, né, que a gente não está usando o erro, né, que a gente tá fazendo aqui, mas não está usando. Então eu vou só exibir aqui na tela. Cadê? A gente vai só exibir o erro, caso ele exista, né? Se o estado de erro, né, não for nulo, então a gente, droga, a gente vai exibir ele aqui, não, meu Deus, que coisa difícil.
a gente vai exibir ele aqui em cima, né? Um textozinho, né, centralizado, branco. Se existir, a gente exibe, né, com uma tag de parágrafo aqui, ok? Uma outra coisa que eu não fiz também é o loading, que dá pra gente fazer também bem simples, mas vamos deixar isso para depois, porque já vou ter que colocar o skeleton e a gente pode continuar depois. Bom, então agora sim, definitivamente é isso. Agradeço aí. Amanhã a gente vai estar aí novamente, 7 horas, beleza? Então, para a gente conseguir finalizar este projetinho. Show de bola, pessoal? Então, vou até parar aqui a gravação aqui agora para a gente poder continuar amanhã.